Minha família fingiu. Jantar de reconciliação após 3 anos sem contato. 16 pessoas, lagosta e vinho de $400. Papai disse: "Você vai pagar." Eu já tinha avisado o garçom. A conta acabou com ele. Meu pai me olhou por cima de uma mesa cheia de cascas de lagosta e restos de uma garrafa de Bordeaux caríssima. Cruzou as mãos como quem já ganhou uma negociação e falou para todos ouvirem: "Você vai pagar, né? Você nos deve isso." Minha mãe concordou. Tia Linda pegou mais manteiga. Minha irmã Brooke, já na terceira taça, sorriu para mim por cima da borda da taça de vinho com aquele sorriso específico de quem passou a noite inteira esperando exatamente por esse momento. E eu disse: "Deixa que eu resolvo." Todos suspiraram aliviados. Trabalhar por 11 anos em operações de restaurante ensina muito. Eu sei exatamente quanto custa uma mesa dessas antes mesmo da conta chegar. Consigo calcular a margem de lucro de um prato de $62 enquanto ainda estou lendo o cardápio. Reconheço a linguagem corporal de uma gerente de salão ao ver uma reserva com observação. Também distingo uma mesa comemorando de outra apenas fingindo. E eu sabia, desde o momento em que entrei por aquela porta e vi 16 rostos em vez de 3, exatamente que tipo de mesa era aquela. Então, eu já tinha resolvido tudo. Só ainda não tinha contado pra ninguém. Recebi o convite numa manhã de terça-feira em março por mensagem da minha mãe. Carol Ashworth, 61 anos, administradora escolar aposentada, mulher que não falava comigo há 3 anos, 2 meses e, pelas minhas contas, 11 dias. Diana, seu pai e eu pensamos muito. Queremos recomeçar. Jantar sábado, só nós 4. Você, eu, papai e Brooke, território neutro. Sentimos sua falta. Li 4 vezes. Liguei para minha terapeuta, doutora Nadia Reeves, com 13 anos de experiência em afastamento e sistemas familiares narcisistas. Consultório no prédio Midtown, com um elevador quebrado, onde eu subia 6 andares de escada há 2 anos e meio. Ela atendeu no segundo toque, pois sabe quando ligo do estacionamento. Minha mãe mandou mensagem, pedi pra contar. Li pra ela. Pausa. "Como você se sente?" "Como se fosse uma armadilha", respondi. "Por quê?" Da última vez que ela sugeriu um novo começo, colocou toda a minha família em cópia em um e-mail sobre minhas dificuldades de saúde mental e pediu orações. Eu pausei. Não é paranoia. Tenho provas. Doutora Reeves fez o som típico ao escolher bem as palavras, expirando suavemente. "Você não precisa ir", ela disse. "Mas se você decidir ir, quero que pense no que você precisa deixar preparado antes de entrar por aquela porta. Não para se proteger de algo ruim, mas para se conhecer naquele ambiente." Eu pensei nisso por 3 dias. Respondi para minha mãe. "Tudo bem, sábado serve." O que não disse: "Sei quem você é e observo há 34 anos. Deixe-me mostrar por que isso importa." Sou Diana Ashworth, 34 anos. Atuo em operações de restaurantes e hotelaria desde os 22 anos, iniciei como gerente de salão em uma rede de médio porte e hoje sou diretora de operações de um grupo regional com 11 restaurantes em 3 estados. Trabalho com logística, margem, equipe e sistemas. Sou organizada como quem cresceu no caos e criou ordem por conta própria. Meus pais, Frank e Carol Ashworth, são pessoas muito queridas na teoria. Frank, 63 anos aposentado de vendas de nível médio, é o tipo que repete as mesmas 4 histórias em reuniões e ri alto das próprias piadas. Carol organiza o leilão da igreja, lembra dos aniversários e faz todos se sentirem especiais logo na primeira conversa, mas só depois de anos percebe-se que é atuação. Minha irmã Brooke tem 31 anos. Ela nunca ficou mais de 18 meses em um emprego. Ela já pediu dinheiro emprestado aos nossos pais e, nos anos em que eu ainda falava com eles, também a mim, sempre com a naturalidade de quem nunca ouviu um não com consequências reais. O afastamento começou há 3 anos por um motivo que parece pequeno se resumido, mas grande se explicado, então vou optar pelo meio termo. Meu pai me pediu para ser fiadora de um empréstimo pessoal de $40.000 para Brooke. Não para emprestar o dinheiro a ela, mas para colocar meu nome e meu crédito em um documento legal garantindo a dívida da filha dele. Quando neguei e expliquei que ela já tinha dado calote em 2 dívidas, incluindo um empréstimo meu perdido há 3 anos, minha mãe me chamou de egoísta. Meu pai disse que eu sempre me achei melhor que a família. Brooke me mandou uma mensagem de voz que não vou citar, mas minha advogada Claire Hendricks, do Hendricks Family Law, descreveu como emocionalmente abusiva. Guardei a mensagem e tudo mais. Depois disso, parei de atender as ligações. Após quase 3 anos de silêncio, uma mensagem sobre recomeço reuniu nós 4. Eu já sabia, mas fui mesmo assim. O restaurante era o Maison Barrault, com toalhas brancas e culinária francesa. Lugar onde não há preços no cardápio entregue à mesa. Se precisa perguntar, talvez não devesse estar ali. Conheço bem o Maison Barrault. Já consultei a equipe de operações deles 2 vezes, e a gerente de salão nos fins de semana é Gwen Calloway, que conheço há 6 anos em eventos do setor. Cheguei às 7:02 da noite.
2 minutos depois do horário que minha mãe havia especificado, porque fiquei no estacionamento por 11 minutos fazendo os exercícios de respiração que a doutora Reeves me passou para situações em que eu precisava estar presente no meu corpo antes de entrar em algum lugar. A recepcionista me conduziu a uma sala reservada nos fundos. Ouvi risadas e vozes antes de vê-los. Aquele barulho típico de grupo que já come e bebe há um tempo, confortável, aquecido e sem saber que algo vai mudar. Entrei. 16 pessoas, 2 mesas unidas, cascas de lagosta em 3 pratos, uma garrafa de vinho tinto. Notei o rótulo virado para fora. Um Chateau Pichon Baron 2018 que vi no cardápio do restaurante custava $412, meu tio Gary e sua esposa Renata, a irmã da minha mãe, Linda, e o marido Don. 3 amigas da Brooke, conhecidas de poucas vezes. Meu primo Seth e sua namorada. 4 pessoas totalmente desconhecidas. Meu pai, na cabeceira da mesa, balançando um cartão de crédito como se fosse uma bandeira, dizendo ao garçom para trazer o melhor. Minha mãe, que se virou quando eu entrei e me deu um sorriso tão caloroso e ensaiado que poderia ter sido emoldurado. Tia Linda chegou até a aplaudir. Fiquei parada na porta por 2 segundos, sorri, sentei e pedi água com gás. Enquanto isso, calculava e ouvia tia Linda dizer que eu estava maravilhosa e Seth perguntar sobre meu trabalho. E Brooke encheu seu copo novamente com a facilidade de quem já esteve aqui tempo suficiente para se sentir em casa. Eu estava fazendo as contas. 16 pessoas. Com base no que eu já podia ver na mesa e no que eu conhecia do cardápio, 2 lagostas inteiras a $89 cada, 3 pedidos de wagyu a $74. A garrafa de $412 já estava pela metade com outra chegando. Entradas, acompanhamentos e sobremesas provavelmente viriam. Essa mesa ia fechar a conta em algum lugar entre $2.800 e $3.400 antes da gorjeta. Eu sei esses números do mesmo jeito que outras pessoas sabem quanto pagam de hipoteca automaticamente sem esforço. E aqui está o que mais eu sabia. Meu pai não pede vinho de $400. Eu sei disso porque passei 31 anos naquela casa, e meu pai é um homem que uma vez devolveu uma camisa de flanela para L.L. Bean porque a etiqueta de preço tinha caído antes que ele pudesse confirmar que estava em promoção. Ele vê promoção para quem janta cedo como virtude moral. Ele é um homem que em todos os jantares de família da minha infância recebia a conta, a examinava por um tempo desconfortavelmente longo e depois a dividia de uma forma que, de alguma maneira, sempre acabava favorecendo um pouco a ele. Ele fingia uma estabilidade financeira, como se tivesse ensaiado aquilo. Algo estava estranho. Tentei me convencer de que não era nada, talvez tivessem recebido dinheiro. Que talvez aquilo fosse realmente um gesto de verdade. E eu estava tão condicionada a procurar um motivo oculto que estava inventando um onde não existia nenhum. Eu me disse isso por uns 40 minutos depois, pedi licença e fui ao banheiro. Os banheiros do Maison Barrault ficam no final de um corredor curto, fora do salão principal. Piso de mármore, boa iluminação, aquele tipo de banheiro que mostra que os donos entendem que a experiência não termina na mesa. Há 2 banheiros individuais, ambos trancam. Empurrei a porta do primeiro. No balcão de mármore ao lado da pia, vi um celular em capinha dourada rosé, com a tela acesa. Era da Brooke, reconheci a capinha que ela usava há 2 anos. Uma MagSafe com pop socket escrito energia de protagonista em letras pequenas, o que podia ser extremamente autoconsciente. Ou nem um pouco. E eu nunca soube qual das 2 coisas. Não queria olhar para o celular. O que eu planejava fazer era colocar o celular de lado, usar o banheiro, lavar as mãos e voltar para a mesa. Mas a notificação estava visível de onde eu estava. Prévia de grupo de conversa, texto branco em verde, plano de jantar, 3 membros. Não conte para Diana que é todo mundo, ela não vai ousar. Peguei o celular, li a conversa na ordem, 8 dias atrás, minha mãe. Não conte para Diana que é todo mundo. Quando ela estiver com a família, não vai dizer não, pois evita cenas. Meu pai, só garanta que ela sente ao meu lado. Eu faço o pedido para ela. Brooke. Peçam as coisas boas antes que ela chegue. Depois que está na mesa, não pode devolver. KKK. Minha mãe, naquela noite, não é pedir dinheiro, é deixá-la voltar para a família. Ela deveria ser grata por darmos essa chance. Meu pai, na manhã seguinte, e essa foi a que fez as pontas dos meus dedos ficarem frias. Diana pode bancar a gente até a primavera. Ela tem mais do que o suficiente. Eu li a conversa 2 vezes. Coloquei o celular onde achei, tela para baixo e no mesmo ângulo. Lavei as mãos e me olhei rapidamente no espelho. Não era hora de sentir, mas de pensar com clareza. Lembrei do que a doutora Nadia Reeves disse antes de eu entrar. Saiba o que precisa deixar pronto antes de passar por aquela porta. Fechei a torneira e voltei ao corredor. Em vez de ir para a sala de jantar privativa, virei à esquerda para o salão. Gwen Calloway estava perto da recepção, analisando um tablet. Ela é gerente de salão do Maison Barrault nos finais de semana há 4 anos. Antes disso, ela tinha gerenciado o salão de 2 outros restaurantes na cidade, sendo que em um deles eu trabalhei diretamente com ela. Nós tomamos café juntas 3 vezes, participamos do mesmo painel em uma conferência de hospitalidade em 2022 e trocamos mensagens de vez em quando sobre assuntos do setor. Ela me viu, levantou o olhar e fez aquela expressão típica de surpresa ao ver alguém do lado errado. Diana, não é uma pergunta, falei baixo. 2 frases como ensaiei desde o estacionamento. Não sou a anfitriã da sala privativa e não cuidarei daquela mesa hoje.
Por favor, leve a conta completa para o cavalheiro na cabeceira, aquele cujo cartão está registrado na reserva. Gwen me olhou por exatamente 1 segundo. Ela assentiu uma vez, sem perguntas, sem levantar as sobrancelhas. Ela voltou para o tablet. Esse é o lance sobre pessoas que já trabalharam tempo suficiente nesse setor. Elas já viram todas as versões de todos os jantares de família, sabem qual silêncio respeitar. Voltei à mesa, sentei, tomei minha água com gás e esperei. A próxima hora foi o maior espetáculo teatral contínuo que já vi. Fui a uma ópera experimental de 3 horas em que nada aconteceu por 40 minutos. Meu pai estava magnífico no papel que escreveu para si. Generoso, expansivo. Ele continuava trocando olhares comigo do outro lado da mesa. Olhares calorosos e cheios de significado. Olhares de um homem que está recebendo de volta sua filha pródiga. O subtexto era: veja como sou generoso, veja o quanto eu te amo, veja o quanto estou gastando. Minha mãe me fez perguntas cuidadosas sobre meu trabalho, com o jeito interessado e atencioso de uma mulher que decidiu que está interessada em você de novo e não vê motivo para que você não responda da mesma forma. Tia Linda repetiu 3 vezes que eu estava maravilhosa. Brooke, já na 3ª taça quando retiraram os pratos, inclinou-se sobre a mesa e disse, com a descontração de quem já bebeu: relaxa, mana, você consegue lidar com isso. Olhei para ela, sorri e fiquei em silêncio. Quer ouvir mais histórias assim? Acesse meu Spotify na descrição. O lance de saber o que está por vir é que isso muda a sensação de esperar por isso. Eu não estava ansiosa. Eu não estava ensaiando o que dizer. Eu só estava presente. Do jeito que você fica presente durante um simulado de incêndio que você sabe que é só um teste. Calma, observando, fazendo anotações. Notei que meu pai encheu sua taça 2 vezes, mas antes ofereceu vinho para mim e minha mãe, uma demonstração de boas maneiras. Notei que minha mãe tocou meu braço 3 vezes em 45 minutos, sempre durante risadas, aquele tipo de carinho casual que não custa nada e sugere tudo. Percebi que Brooke tinha tirado uma foto da mesa e postado nos stories do Instagram com a legenda "Jantar em família" antes dos pratos principais chegarem, o que significava que a documentação existia antes mesmo de eu tocar em qualquer coisa naquela mesa. Guardei tudo isso na memória. Os cardápios de sobremesa chegaram. 3 pediram o soufflé de chocolate a $22 cada, 2 optaram pela tábua de queijos. A 2ª garrafa de Pichon Baron estava quase acabando. Meu pai pigarreou, cruzou as mãos e me deu aquele sorriso que usa em reuniões no banco ou quando quer parecer razoável. Você vai pagar, né? Alto o bastante para todos ouvirem na sala cheia que ele projetou. Você nos deve isso. 16 ouviram. Minha mãe assentiu. Tia Linda pegou mais manteiga. O sorriso de Brooke surgiu como algo guardado a noite inteira. Coloquei meu copo na mesa. Eu disse: deixa que eu resolvo. E todos suspiraram aliviados. Fui até o fim do corredor e fiquei parada lá por 4 minutos, mesmo sem ter mais nada para fazer. Fiquei lá porque precisava desses 4 minutos de silêncio antes de voltar para a sala e ver o que viria. Pensei na primeira vez que meu pai me pediu dinheiro. Eu tinha 26 anos, tinha acabado de receber meu primeiro salário de verdade em operações. Não era nada impressionante, mas era estável e era meu. Ele pediu $3.000 para cobrir o cheque especial até ajustar a aposentadoria. Pagou em 4 meses, o que achei significativo na época. Pensei no pedido para ser fiadora do empréstimo de 3 anos atrás, no áudio da Brooke e no e-mail que minha mãe copiou para 37 pessoas. Lembrei do consultório da doutora Reeves, 18 meses atrás, sentada perto da janela, contando que o que eu sentia não era raiva nem tristeza. O que eu sentia mais era um cansaço específico de estar errada sobre as pessoas repetidas vezes e não entender por que eu continuava errando, até finalmente perceber que eu precisava que elas fossem diferentes do que realmente eram, e essa necessidade é que fazia eu enxergar as coisas daquele jeito. Quando você parou de precisar que elas fossem diferentes? Ela perguntava. Quando percebi que elas sempre seriam exatamente assim, eu disse. Olhei a hora no meu celular. 21h41 voltei para a sala de jantar privativa. Sentei às 21h41. A conversa ao meu redor voltou tranquila e descontraída, como no fim de um jantar. Pessoas relaxam, xícaras de café surgem, clima de alívio e aconchego, prontos para voltar para casa. Às 21h51, a garçonete. Um jovem chamado Tyler, que eu tinha observado trabalhando naquele salão com a eficiência competente e imperturbável de quem leva o trabalho a sério, apareceu na ponta da mesa. Ele colocou o porta-conta de couro na frente do meu pai. A mesa ficou em silêncio, não de imediato. Não do jeito que as coisas ficam em silêncio. Foi como uma onda, uma pessoa percebendo e se calando, depois a próxima. Até que o silêncio chega à outra ponta e tia Linda para no meio da frase sobre algo envolvendo o jardim dela, olha para o porta-conta, depois para o meu pai, depois para mim e depois de volta para o meu pai. Meu pai ficou olhando para a pasta de couro. Ele olhou para Tyler. A expressão de Tyler era neutra. Meu pai abriu a pasta, mas não olhou o valor total, incapaz de fazê-lo diante de 16 pessoas sem se expor. Então ele fez o que as pessoas fazem quando estão ganhando tempo. Ele fingiu que estava conferindo, passando os olhos pelos itens, assentindo levemente como se estivesse confirmando que tudo estava em ordem. Depois olhou para mim e nos olhos dele havia um cálculo, muito rápido, quase imperceptível, daquela expressão que surge antes do cérebro concluir a frase.
Ele estava decidindo se faria uma cena, se diria alguma coisa, se me olharia do jeito que queria ou do jeito que 16 pessoas estavam vendo ele me olhar. Ele escolheu as 16 pessoas. Deixa comigo, ele disse. O mesmo floreio com 2 dedos segurando o cartão. Confiança encenada, memória muscular. Tyler pegou o cartão. A mesa voltou a respirar. As conversas recomeçaram, agora mais baixas. Pessoas de casaco, checando celulares, clima aconchegante de fim de jantar. Tyler voltou em 4 minutos, colocou o cartão diante do meu pai. Sinto muito, senhor. O cartão foi recusado. Silêncio. O sorriso do meu pai permaneceu por exatamente mais um segundo. Depois sumiu, como uma tela que apaga, não aos poucos, simplesmente desliga. Tente de novo, ele disse mais baixo. O tom de um homem que evita entrar em pânico em público só pela força de vontade. Tentamos 2 vezes, senhor. Meu pai tirou da carteira outro cartão, o vinho, seu cartão reserva para emergências. Tyler foi e voltou. Sinto muito, senhor. Também recusado. A mesa ficou silenciosa. Um terceiro cartão, mais antigo, com a ponta dobrada. Percebi que a mão do meu pai tremia. Tyler voltou. Mesma resposta. A conta era de 3.140 antes da gorjeta. Fiquei sabendo porque perguntei a Gwen, ao voltar do corredor, quanto era o total, e ela me disse. Fiquei parada pensando como 3.140 dólares de solvência encenada aparecem quando os cartões são recusados. Meu pai me olhou como quem vê um bote salva-vidas já longe do cais. Você deveria... Ele começou, mas se calou, deixando a frase suspensa. Pairando diante da tia Linda, tio Gary, amigos da Brooke, meu primo Seth, 4 desconhecidos e todos que vieram esta noite orquestrado pelo meu pai. Você deveria. Todos na mesa ouviram e entenderam imediatamente o significado. Não foi um deslize, mas uma confissão. A estrutura da noite tornou-se, de repente, muito clara. A sala reservada, vinho escolhido, família reunida, brinde caloroso, o pedido. Você deveria. Estrutura em 5 palavras inacabadas. Eu sei, pai, falei baixo, sem dramatizar só o fato, esse é o problema. Levantei, peguei minha bolsa e saí da sala de jantar reservada, passando por 16 pessoas que acabaram de saber que a máquina estava fora de serviço. Liguei para a doutora Reeves do estacionamento às 22h03, mas ela não atendeu. Era quinta à noite, depois das 10, e eu nem esperava que ela atendesse, então deixei uma mensagem. Eu fui. Estou bem. Preciso conversar essa semana. Tenho muito para contar. Depois fiquei um tempo sentada no carro, não porque estivesse devastada ou tremendo. Após situações de grande estresse em que me mantive firme, costumo relaxar e deixar meu corpo perceber que acabou, soltando o ar preso a noite toda. Meu celular acendeu às 22h17, Brooke. O que você fez? Minha mãe, 22h19. Diana, me liga agora. Meu pai, 22h31 após os demais. Uma mensagem. Precisamos conversar. Virei o celular para baixo no banco do passageiro e fui para casa. No dia seguinte, liguei para Claire Hendricks, do Hendricks Advocacia de Família. Claire trabalha há 16 anos no direito de família, focando em casos de coerção financeira, influência indevida e o que chama de enredamento financeiro em famílias. Ela é perspicaz e direta, sem paciência para documentação lenta de queixas que alguns clientes demoram anos para reunir. Eu já tinha as minhas prontas. Ela pediu para contar o que aconteceu e eu contei tudo. 3 anos sem contato, a mensagem na terça, sala privada, 16 pessoas, cheque de 3.140 dólares, 3 cartões recusados do meu pai e 5 palavras inacabadas. Antes disso tudo, ela mencionou o pedido para ser fiadora do empréstimo e o áudio da irmã, que ainda tenho. Fiz uma pausa. Você tem documentos do pedido de fiadora? Troca de e-mails datados. Minhas respostas estão lá. Eu os mantive em uma pasta na área de trabalho chamada Administração Familiar, que é o nome de pasta que uso quando preciso que o ato de arquivar algo pareça menos significativo emocionalmente do que realmente é. Também tenho as mensagens de texto de ontem à noite. O celular da minha mãe estava no banheiro com a prévia da conversa visível, então li e memorizei o conteúdo, mas não tenho print. Claire disse que não preciso, pois já existe um padrão documentado e o ocorrido ontem confirma isso. Ela ficou um tempo calada. Quero escrever uma carta sem agressividade. Não recomendo ação legal, exceto se agravarem a situação, mas sim uma comunicação clara e documentada para registrar sua posição. Que posição? Que você conheça o padrão, tenha documentação e que futuros contatos com pedidos financeiros, manipulação ou coerção serão tratados conforme. Uma pausa. Isso muda o cálculo deles. Pessoas assim agem esperando não haver consequências. Uma carta de um advogado mostra que agora elas existem. Claire enviou a carta 8 dias depois. Meu pai ligou 2 vezes após recebê-la, mas deixei tocar até cair na caixa postal. As mensagens de voz não eram o que eu esperava. Não houve raiva, acusações ou atitude de "vamos lutar contra isso". A primeira mensagem era curta e confusa, como se a carta mudasse algo para ele. A segunda, mais longa, mencionava o jantar. Não sobre o que fez, mas sobre como tudo saiu do controle, como se fosse um evento inesperado, não um plano com resposta imprevista. Ele não pediu desculpas. Eu também não esperava.
Mas pela primeira vez que me lembro, ele parecia ter descoberto um limite no mundo que desconhecia. Mostrei os recados de voz à doutora Reeves na sessão seguinte e ela ouviu ambos. Ela me olhou com aquela expressão que usa ao dizer algo preparado. Como você se sente? Perguntou. Não como esperava, respondi. O que esperava? Pensei. Alívio, talvez satisfação, algo simples. Em vez disso, cansaço. Fiquei triste, não pelo que ocorreu na semana passada, mas por demorar a entender. Olhei a janela. Eles sempre foram assim. O jantar não foi novidade, só foi a primeira vez que estava na sala sem pagar. Ela assentiu e perguntou o que isso significava. Ela disse que foi assim mesmo. Pensei nisso por muito tempo. Eu disse que precisava ver claramente. Passei 3 anos achando que conhecia eles, mas precisava estar na sala. Eu precisava ver acontecer, enxergar com meus próprios olhos e ser a pessoa que já tinha lidado com isso antes mesmo de pedirem. Eu pausei. Acho que eu precisava saber que eu podia estar naquela sala e ficar bem. E você ficou? Sim, eu disse. E era verdade. É setembro. Meus pais não fizeram contato desde a carta da Clara, há 4 meses, menos que da última vez, mas mais do que eu esperava. Bruna me enviou uma mensagem no Facebook em julho, que li, mas não respondi. Não era um pedido de desculpas, e sim de alguém esperando que o tempo servisse como tal. Sigo consultando a doutora Rivas nas terças de manhã. Continuei como diretora de operações, coordenando a abertura de 2 unidades e gerenciando a cadeia de suprimentos nos últimos 6 meses. Não vou descrever a situação porque seria muito longo. Também estou orientando Kelly, assistente de gerência de 24 anos que é excelente no trabalho. Ela me lembra de mim nessa idade, o que é gratificante e um pouco preocupante. Jantei com Gwen Calloway mês passado em um restaurante tailandês no bairro dela. Discutimos o setor de restaurantes, gestão e a habilidade de manter a calma em ambientes desafiadores. Ela disse que a gerente do salão lidou com a situação após minha saída. 3 cartões recusados e uma convidada cada vez mais aflita. 15 pessoas confusas ao redor e ela agiu com profissionalismo. Resolveram a situação de algum jeito. Ela não me disse o que foi e eu não perguntei.